Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo em decisões quentinhas do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Isso aí, A fonte é o informativo de jurisprudência número 869, de 4 de novembro de 2025, um material bem recente. fresquinho. E a nossa missão aqui, como sempre, é descomplicar o direito, sabe? Trazer os pontos-chave desses julgados de um jeito bom, acessível, sem aquele juridiquês complicado. Exato. É um conteúdo pensado para quem tá aí na luta dos concursos ou na faculdade, mas olha, também para qualquer pessoa que quer entender melhor como essas decisões impactam o nosso dia a dia, né? Cidadania mesmo. Com certeza, informação é poder. E olha, se esse nosso trabalho está sendo útil, se está ajudando de alguma forma, compartilhem esta análise. É um jeito de fazer esse conhecimento chegar a mais gente. É importante. Ajuda muito a gente a continuar. Conhecimento jurídico não é só para advogado, né? De jeito nenhum. É para todo mundo. Bom, então vamos lá. Vamos analisar julgado por julgado, explorar os detalhes e principalmente o porquê de cada decisão. Tentar entender a lógica por trás. Prontos? Prontíssima. Vamos começar pela Corte Especial. Tem uma decisão importante em processo penal. Ação Penal 1074-DF. Ah, sim. Um caso envolvendo o conselheiro de Tribunal de Contas. Acusações sérias. Corrupção passiva, lavagem de dinheiro. E o resultado foi a absolvição. O que chamou a atenção aí? Qual foi o ponto central? O ponto foi a falta de provas robustas para condenação. O STJ bateu na tecla de novo. Condenação não pode se basear só na colaboração premiada. Não dá. Ah, a velha história da colaboração. Pois é, precisa de um conjunto de provas. Sabe, coisas que confirmem a palavra do colaborador e que sejam produzidas ali no processo com o contraditório, tudo certinho. Isso tem a ver com aquele padrão de prova mais exigente do processo penal, né? O tal do além da dúvida razoável, o Standard Barred. Exatamente esse. Beyond a reasonable doubt. A acusação tem que provar culpa de um jeito que não sobre margem para dúvida razoável. E a própria lei, a das organizações criminosas, a 12.850, lá no artigo 4º, parágrafo 10º, Ela proíbe expressamente condenar só com base na palavra do colaborador. Diz que a colaboração é meio de obtenção de prova, ou seja, ela ajuda a achar a prova, mas não é a prova final sozinha. Entendi. É um caminho, não o destino final da prova. Perfeito. Precisa dessa confirmação externa. Ok. Vamos para a próxima, da Corte Especial. AGRG na APN 1076-DF. O assunto são os relatórios de inteligência financeiros, os RIFs do antigo COAF, né? Agora o IFE. Isso. Tinha uma discussão sobre suspender processos por causa de um recurso extraordinário, que está lá no STF, o RE 1453165, que virou o tema 1404. E aí? Suspende tudo que usou o RIF sem autorização judicial. Então, o STJ disse que não, que a ordem de suspensão que veio do relator lá no STF nesse novo tema 1404, ela não atinge as decisões anteriores do próprio STJ. As decisões que já tinham validado RIFs antes. Exatamente. Aquelas que seguiram o entendimento anterior do STF, o tema 990, que permitiu compartilhamento direto para a investigação penal, sem precisar de ordem judiciária prévia para o COAF mandar para o MP, por exemplo. Ah, então é tipo, o que já validamos baseado no tema 990 continua valendo enquanto o STF não define o alcance exato desse novo tema 1404. Isso, perfeita analogia. A ideia é não criar uma paralisia geral e talvez desnecessária, né? Enquanto o Supremo não bate o martelo sobre como fica daqui para frente com o 1.400, o que foi feito com base no 990, que era a regra do jogo até então, fica de pé. Segurança jurídica. Clareou. Faz sentido para não parar tudo mesmo. Bom, mudando de turma agora, vamos para a primeira turma. Direito Público. Vamos lá. Primeiro caso é o RESP 2.125.340-RS. Tributário na veia. Incide SSQN, o Imposto sobre Serviços, sobre aquelas atividades que os cartórios fazem em convênio com o Detran, tipo registro de veículo, transferência, licenciamento. Boa pergunta. E a resposta do STJ foi? Não,
Não incide SSQN nesses casos. Não, mas é um serviço prestado por um cartório que normalmente paga ISS. Pois é, mas a chave é entender a natureza da atividade. O STJ entendeu que, embora quem faça seja o cartório, a atividade em si não é um serviço típico de cartório de registro público, daqueles listados lá nos itens 21 e 21.01 da Lei Complementar 1116. E por que não seria típico? Onde está a diferença? A diferença está na origem. Essas atividades registrar carro, licenciar, são, na essência, funções do Detran. São ligadas ao chamado Poder de Polícia Administrativa do Estado. É o Estado controlando, fiscalizando o trânsito. Ah, tipo uma fiscalização, não um serviço para o cidadão contratar. Exato. O Detran só credencia o cartório para executar os atos materiais, sabe? Não tem aquela característica de um negócio, de uma prestação de serviço contratada que gera ISS. E também não é para dar publicidade ou autenticidade a negócios privados, que é o foco dos serviços de cartório que pagam ISS. A natureza de polícia administrativa prevaleceu. Entendi. A origem da função manda mais do que quem executa. Interessante. Bem por aí. O próximo, ainda na primeira turma, RSP 2018-676 MG, também tributário. Isenção de IPI para taxista comprar o primeiro carro. Sim, um clássico. A dúvida era: para ter a isenção, a pessoa precisa já ser taxista antes de comprar o carro, já estar rodando? E o STJ disse que não precisa. Basta ter autorização, a permissão do poder público para ser taxista. Aquela licença, sabe? Mas a lei não fala em motoristas profissionais que exerçam. Isso não sugere que tem que estar exercendo já? Fala. Mas aí entra a interpretação, né? O STJ foi pela finalidade da norma. Entendeu que esse exerçam se refere mais à destinação do veículo, ou seja, o carro tem que ser usado como táxi depois de comprado. Não que a pessoa precise comprovar que já era taxista antes da compra. Faz sentido, né? Senão ia dificultar muito para quem está começando na profissão. Seria um obstáculo. Exatamente. O objetivo da isenção é um incentivo fiscal, uma política pública. É o que chamam de finalidade extrafiscal. Mesmo com a regra do CTN que manda interpretar a isenção literalmente... Sim, o artigo 111. Interpretar literalmente não quer dizer ignorar o porquê da lei existir. Exigir o exercício prévio seria criar um requisito que a lei não colocou ali e frustraria o incentivo. A interpretação buscou a coerência. Boa, bem explicado. Agora vamos para a segunda turma, mais IPI. ARSP 2.694.218 SP. Outro caso de isenção. A situação é: a pessoa compra o carro com isenção, seja taxista ou PCD, né, pessoa com deficiência. Aí, antes dos 2 anos, que é o prazo para não perder a isenção, o carro dá perda total, PT. Sinistro. Para receber a indenização da seguradora, tem que transferir o salvado, a sucata, para ela. E aí, perde a isenção do IPI por causa dessa transferência antes dos 2 anos? O STJ entendeu que não perde. A isenção é mantida. Mesmo transferindo o bem antes do prazo? Sim. A lógica foi que essa transferência do salvado para a seguradora, nesse contexto de sinistro, de seguro, não é a alienação voluntária que a lei quer proibir. A lei, lá no artigo 6º da Lei 8989, quer evitar que a pessoa compre com isenção e revenda rapidinho para lucrar, sabe? Para burlar o benefício. Ah, então a transferência para a seguradora por causa do PT não tem essa intenção de lucro, de fraude. Exato. É uma consequência do contrato de seguro, do próprio acidente. Não é uma venda comum no mercado. Como a lei não previu essa situação específica, transferência para a seguradora após sinistro, como causa para perder a isenção, e como a cobrança de tributo depende de lei expressa... Princípio da legalidade. Isso. Se não está na lei que perde nesse caso, não pode cobrar o IPI que foi dispensado. O contexto fático foi decisivo. Entendi. Situações diferentes, tratamentos diferentes. Ok. O próximo da segunda turma correu em segredo de justiça, mas o tema é público. Imposto de renda sobre herança de cotas de fundos de investimento. Tema quente esse. A questão era, incide R quando as cotas do fundo passam para os herdeiros pelo valor histórico, aquele valor que estava na declaração do falecido. E a resposta? A resposta foi não.
Não incide R nesse momento da sucessão se a transferência for pelo valor histórico. Ué, mas por quê? A cota pode ter valorizado muito? A herança não é um acréscimo patrimonial para o herdeiro. Mas tem regras específicas para a herança. Primeiro, a Lei 7.713 isenta o valor dos bens recebidos por herança. Segundo, outra lei, Lei 9.532, dá uma opção na hora da partilha: transferir os bens pelo valor de mercado ou pelo valor da declaração do falecido. Ah, tem essa escolha. Sim. E o IR sobre ganho de capital só aparece se a opção for pelo valor de mercado e esse valor for maior que o custo antigo. Se a transferência é feita pelo custo histórico que estava na declaração do falecido, não tem ganho de capital naquele momento. Mas e o imposto sobre a valorização? Nunca vai ser pago? Vai, mas vai ser pago lá na frente pelo herdeiro, quando ele resgatar as cotas ou vender. Aí sim ele vai apurar o ganho de capital dele, comparando o valor de venda com o valor histórico pelo qual ele recebeu na herança. A tributação é postergada, digamos assim. Entendi. O tribunal de origem tinha achado que a transferência já era tipo uma alienação, né? Exato. Tinham entendido que já era para reter IR na fonte, IRRF. Mas o STJ diz que não, que sucessão é diferente de resgate ou venda. Citou até um precedente da primeira turma nesse sentido. Herança tem essa sistemática própria de tributação. Ok, ficou claro. Regras próprias para sucessão. Agora, quinta turma, matéria penal. Vamos lá. Penal na área. ARREG no ARESP 2967-267-CC. Um tema super atual. Validade de prints de WhatsApp como prova. E num caso de violência doméstica ainda por cima. Como ficou a questão da cadeia de custódia? Então, o STJ considerou os prints válidos, sim. O ponto-chave ali foi que quem obteve os prints foi um particular, um familiar da vítima, no caso. Usou o próprio aplicativo. Ah, não foi a polícia que coletou. Isso. E esses prints foram levados ao processo, confirmados em juízo, e, importante, não tinha nenhum sinal de que foram adulterados, manipulados. Nesse cenário, o STJ entendeu que não dá para exigir todo aquele rigor técnico da cadeia de custódia que está lá no CPP, sabe? Artigo 158-A e seguintes. Esse rigor maior é para quando a polícia ou a perícia coleta a prova digital. Exatamente. Quando é o Estado coletando vestígios. Quando é o particular que junta um print e não há suspeita de fraude, a abordagem é um pouco diferente. A prova pode ser aceita. E a palavra da vítima? Que a gente sabe que tem um peso especial nesses casos de violência doméstica. Fundamental. O STJ reforçou isso, citando até jurisprudência em teses número 231. Se o depoimento da vítima é coerente, firme e encontra apoio em outros elementos, como os prints nesse caso, o conjunto todo ganha muita força. A tecnologia acabou ajudando a confirmar a versão dela. Interessante essa adaptação da prova aos meios digitais, né? Com certeza. A justiça tem que acompanhar. Ainda na quinta turma, ARG no HC 1001270-BA, remissão de pena. Situação bem específica, um preso internado para tratar câncer. Ele não podia trabalhar nem estudar por causa da doença. Cabe remissão ficta, considerar esse tempo de internação como se fosse trabalho ou estudo para diminuir a pena. E o STJ diz que sim, que é possível. Mesmo a lei só falando de remissão ficta para acidente de trabalho. A LEP, artigo 126, parágrafo 4º, né? Isso, a lei só prevê expressamente para acidente de trabalho. Mas o STJ fez o que a gente chama de interpretação extensiva, ampliou o alcance da norma. E qual a justificativa para ampliar, assim, a lei para essa específica? A justificativa foi buscar a finalidade da regra e aplicar princípios maiores. Qual o objetivo da remissão ficta por acidente? É proteger quem não pode, buscar diminuir a pena por um problema de saúde que ele não causou, certo? Certo. Então, se vale para acidente de trabalho, por que não valeria para uma doença grave, super incapacitante, como um câncer? O STJ invocou dignidade humana, isonomia tratar igual situações parecidas e até fraternidade. E usou outros casos como base. Usou. Lembrou do tema repetitivo 1120, que permitiu remissão ficta na pandemia de Covid,
quando o próprio Estado impediu o trabalho e estudo nos presídios. Argumentou que a situação de doença grave e incapacitante é até mais forte para justificar essa interpretação humanitária. Mostra bem como os princípios podem guiar a interpretação da lei, né? Além da letra fria. Exatamente. Não é só a letra, é o espírito da lei. Chegamos na sexta turma, também em penal, ARG no ASP 2733-963-PE. Tribunal do Júri. Júri sempre rende discussões. A questão é, os jurados absolvem o réu. Por exemplo, aceitam a tese de negativa de autoria. Aí o Ministério Público apela e o Tribunal de Justiça diz, não, essa decisão foi contra a prova dos autos, manda fazer outro júri. Pode isso? Então, o STJ, seguindo a linha do STF no tema 1087. Aquele do ARI 1225185. Esse mesmo. O STJ disse que, em regra, não pode anular o júri nesse caso. A absolvição pelos jurados, mesmo aquela pelo quesito genérico, o jurado absolve o acusado, tem que ser respeitada. Mesmo que pareça contrária à prova. A condição é: essa absolvição tem que ter algum apoio, alguma conexão com uma tese que a defesa apresentou lá no plenário. Pode ser negativa de autoria, legítima defesa, inexigibilidade de conduta diversa, ou até mesmo clemência, perdão. Se a tese foi debatida e tem um mínimo de lógica com os fatos apresentados, a decisão dos jurados é soberana. Então, mesmo que o tribunal olhe e pense, mas as provas indicavam condenação, se a absolvição não foi totalmente maluca, descolada de tudo que foi dito, tem que manter. A clemência entra aí também? Exatamente. A anulação só caberia se fosse uma decisão assim, absurda, sabe? Totalmente irracional, sem pé nem cabeça, sem nenhuma ligação com o que foi discutido. Fora isso, prevalece a soberania dos vereditos, que está na Constituição. E também o princípio do non bis in idem, de não ser processado duas vezes pelo mesmo fato, que está na Convenção Americana. A clemência é vista como uma possibilidade legítima do júri atual. Entendi. Respeito máximo à decisão dos jurados, desde que não seja teratológica. Essa é a ideia. Para fechar nossa análise, vamos falar das novas afetações para recursos repetitivos. Aqueles temas que o STJ seleciona para dar uma decisão única que vai valer para todo o Brasil. Sim, temas que vão pacificar entendimentos e impactar muitos casos. A terceira sessão, de penal, afetou o tema 1389. E qual a questão nesse tema? A pergunta é, para fixar na sentença penal um valor mínimo de indenização para a vítima, dano moral ou material, basta que a acusação peça e indique um valor ou precisa ter uma produção de prova específica sobre o dano durante o processo penal? Uma instrução só para isso. Importante para a efetividade da reparação do dano no processo penal. E o outro tema? O outro é da primeira sessão, Direito Público, temas 1390. A discussão gira em torno daquele teto de 20 salários mínimos de uma lei antiga, a 6950, de 1981. Certo. E o que se discute sobre esse teto? A grande questão é, esse teto se aplica ou não para calcular a base das contribuições que as empresas pagam para terceiros. Aquelas para o INSS, Salário Educação, Sistema S todo, Senar, SEST, Senart, Sescop, Sebrae, Apex, ABDI. Nossa, isso mexe com muito dinheiro. Demais. O impacto tributário para milhares de empresas é gigantesco. Uma definição aí pode mudar muito o valor que elas recolhem todo mês. Vai ser um julgamento muito aguardado. Sem dúvida. 2 temas de peso vindo por aí, ufa. Percorremos bastante coisa hoje, hein? Desde processo penal, colaboração, RIFs, prova digital. Passando por vários tributos. ISSQN, IPI, Imposto de Renda na Herança, as contribuições para fiscais. E ainda execução penal com a remissão ficta e as nuances do Tribunal do Júri. Bastante assunto relevante nesse informativo 869. Mostra bem como o direito não para, né? E como o STJ vai interpretando e aplicando as leis no dia a dia, moldando a nossa realidade jurídica. O esforço aqui foi justamente trazer clareza para esses pontos. E fica uma reflexão, né? Olhando para algumas dessas decisões, como a da remissão ficta por doença ou essa do respeito à soberania do júri, mesmo quando a decisão parece ir contra a maioria das provas, Sim.
Parece que é uma busca do judiciário por algo além da aplicação matemática da lei, né? Um equilíbrio entre a norma escrita e valores maiores, como dignidade, saúde, a própria democracia do júri. Acho que é um ponto fundamental. A aplicação do direito nunca é mecânica, né? Tem sempre essa tensão entre a lei, os princípios e a busca por justiça no caso concreto. Levar em conta o contexto humano, social, é essencial. Exato. As decisões que vimos hoje são um bom retrato dessa complexidade toda. Com certeza. É um trabalho constante de ponderação. Bom, fica então o convite para todo mundo continuar acompanhando, refletindo. Conhecer o direito é ferramenta de cidadania. Até a nossa próxima análise. Até a próxima.